A Previdência Social como instrumento para a efetivação da igualdade de gênero. Adriane Bramante de Castro Ladentim. Jane Lucia Wilhelm Berwanger. Juliette Berwanger Eckert. Esse texto objetiva estudar a inclusão das mulheres na Previdência Social como forma de reconhecimento do trabalho feminino, da diminuição das desigualdades entre sexos e, sobretudo, como ferramenta de efetivação do princípio constitucional da isonomia. Para tanto, analisar-se a relação histórica da mulher com o trabalho remunerado e os avanços logrados nesse sentido, principalmente mediante a elaboração de normas previdenciárias que reconheceram as dificuldades ainda vigentes no âmbito do trabalho feminino. Serão abordados os principais benefícios que influenciam na diminuição das discrepâncias relativas ao trabalho de homens e mulheres, bem como quais as circunstâncias que justificam as regras previdenciárias diferenciadas para as mulheres. Por fim, será discutido o princípio constitucional da igualdade e a implicação das regras previdenciárias na sua aplicação. O método utilizado será o dedutivo. Considerações iniciais. O presente estudo irá tratar da inclusão das mulheres na Previdência Social como forma de reconhecimento do trabalho feminino e principalmente como instrumento de efetivação de igualdade de gênero. Essa temática suscita frequentes e importantes discussões. Serão retomados estudos revisionais com embasamento legislativo, bem como estudos estatísticos, seja em âmbito nacional, caso daqueles realizados em associação a órgãos como o IPEA e o Ministério da Previdência Social, seja de abrangência regional, como as realizadas na Grande ABC ou em Porto Alegre. Considerou-se importante também o entendimento da situação da mulher em âmbito global, mediante a abordagem dos dados fornecidos por entidades como a ONU e a OIT no que se refere ao trabalho da mulher. No intuito de responder à questão sobre se a inclusão das mulheres na Previdência Social, especialmente no que concerne à concessão de benefícios previdenciários e a diferenciação de regras para a mulher nas aposentadorias de alguma forma influencia na diminuição da desigualdade entre homens e mulheres, considerou-se apropriada a divisão do presente estudo em tópicos. Primeiramente, o texto trata da mudança da condição de mera dependente, para segurada, no sistema previdenciário. Depois, serão analisados os benefícios de proteção à família, na ótica da proteção da mulher. Por fim, será abordada a aposentadoria da mulher, com idade reduzida com relação aos homens. Da condição de dependente à de segurada, a inserção da mulher no mundo do trabalho e os efeitos previdenciários. A inserção das mulheres no mercado de trabalho foi um processo historicamente complexo. É possível vislumbrar os conflitos que envolveram esse fenômeno social mediante o estudo de importantes documentos referentes às reivindicações das mulheres. Já no ano de criação da Organização Internacional do Trabalho, 1919, criou-se um Conselho Feminino Internacional no intuito de promover a valorização do trabalho das mulheres operárias. A maior reivindicação desse órgão era a igualdade salarial entre homens e mulheres. Em 1921 entrou em vigor a Convenção número 3 da OIT, abordando tópicos caros às mulheres trabalhadoras, como a garantia de licença remunerada antes e depois do parto, bem como intervalos no horário de trabalho para a amamentação. Em 1979 ocorreu a Convenção da ONU sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher,
que objetivou o combate à discriminação contra a mulher por razões de casamento ou maternidade, também englobando a necessidade de a remuneração ser igual entre homens e mulheres para trabalho de igual valor. Apesar de as reivindicações referentes às condições de trabalho equânimes entre homens e mulheres datarem de cerca de 100 anos atrás, permanecem atuais as situações de desigualdade. É o que se depreende, por exemplo, dos dados de relatório divulgado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2016. Conforme esse estudo, as mulheres continuam ocupando os empregos com menores remunerações e baixa qualidade, além de viverem em condições mais precárias de saúde, de acesso à água e saneamento. O relatório informa também que as mulheres continuam sendo predominantemente responsáveis pelo cuidado com os filhos e com os idosos. Por sua vez, a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, ao justificar a instituição em 2014 de seu programa sobre equidade de gênero nos sistemas de seguridade social, traz apontamentos significativos que corroboram a noção de que as desigualdades de gênero no trabalho se mantêm. Entre os fatos relatados, destacam-se os principais setores de emprego para as mulheres na América Latina são o serviço doméstico, fabricação de tecidos e a agricultura sazonal. No trabalho realizado pela mulher, a maior incidência de contratos a prazo determinado e a interrupção maior na carreira, devido ao cuidado com familiares, filhos e idosos. As mulheres são as primeiras a perderem seus empregos. Na apuração da situação da mulher no mercado de trabalho em âmbito regional, os resultados se repetem. É o que se verifica na leitura da pesquisa intitulada Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho da Região Metropolitana de Porto Alegre, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Os resultados demonstram que as mulheres têm remuneração média 17% inferior à dos homens. A população economicamente ativa feminina é menor que dos homens, a permanência das mulheres no mercado de trabalho formal é menor, ficam em média 37 meses no mesmo trabalho, período inferior ao dos homens, que é de 41,7 meses. Por outro lado, em que pese a persistência da ampla situação de desigualdade de gênero no trabalho, cabe constar que a luta das mulheres pela valorização de seu trabalho logrou avanços em âmbito nacional. Assim é considerada a inclusão da mulher como segurada da Previdência Social, que é o ponto principal do presente estudo. A inclusão da mulher na Previdência Social, contudo, foi bastante gradual. A proteção às mulheres prevista na Constituição Federal de 1946, por exemplo, mantinha apenas uma longínqua proteção à maternidade. Assim explana Milko Matijacek. Até 1960, quando entrou em vigor a Lei No 3.807, conhecida por Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, os planos de benefícios não apresentavam diferenças entre homens e mulheres para fins de elegibilidade aos benefícios. O acesso a benefícios de um modo quase hegemônico para as mulheres se dava na forma de dependente dos homens enquanto esposa, sobretudo, ou filha. Os textos legais originais dos anos 1930, de acordo com Madureira, 2004, revelam que era necessário haver boa conduta no casamento para a mulher ser elegível a uma pensão por morte do cônjuge, o benefício mais acessado por elas na época. A partir da publicação da Lei Orgânica de Previdência Social, Lei 3.807/60,
passou-se a exigir 5 anos de contribuição a menos para as mulheres se aposentarem do que para os homens. Por outro lado, para os homens havia a possibilidade de aposentadoria proporcional por tempo de serviço, opção que não estava disponível às mulheres. Tal situação foi sintetizada em momento anterior. Com o advento da Lei Orgânica da Previdência Social, as mulheres passaram a ter participação mais nítida no trabalho remunerado, aumentando a representação feminina no sistema previdenciário. Contudo, as diferenças de gênero ainda eram intensas, o que se vislumbra pelo fato de que, nesse contexto jurídico, as mulheres eram usualmente consideradas dependentes previdenciárias e a pensão por morte da mulher trabalhadora somente beneficiaria o cônjuge caso ele fosse considerado inválido. Por outro lado, institui-se demanda de idade para aposentadoria menor para as mulheres, que poderiam aposentar-se com 60 anos, enquanto que, para os homens, a idade era de 65 anos. No que tange à aposentadoria por tempo de serviço, por sua vez, a diferenciação de tempos necessários para cada um dos sexos foi estipulada pela primeira vez na Constituição Federal de 1967, em art. 158, inciso x, garantindo aposentadoria para a mulher, aos 30 anos de trabalho, com salário integral. Em 1972, por força da Lei nº 5.859, os empregados domésticos foram incluídos no rol de segurados da Previdência Social, denotando um importante progresso na garantia de direitos sociais das mulheres, visto que a categoria de empregados domésticos era e ainda é ocupada majoritariamente por mulheres. Ainda na década de 70, mediante publicação da Lei 6.136/74, as mulheres seguradas passaram a ter acesso ao salário maternidade por 90 dias após o nascimento do filho. Um dos notáveis avanços para as mulheres na Previdência Social brasileira deu-se com a promulgação da Constituição de 1988, conforme apontado em momento anterior. A partir do texto da Constituição Federal de 1988, houve equidade de gênero em relação aos direitos previdenciários, notada principalmente na possibilidade de os homens, mesmo não sendo considerados inválidos, receberem pensão por morte de sua cônjuge. Essa modificação no sistema previdenciário foi um reconhecimento da importância do labor da mulher para as famílias e para a sociedade, em detrimento da visão do trabalho feminino como subalterno ao do homem. No que concerne às mulheres trabalhadoras rurais, em seu turno, a Constituição de 1988 representou significativo reconhecimento de seu labor, ao criar a categoria de segurados especiais e inserir nesta os cônjuges dos produtores rurais, contemplando, assim, as mulheres. Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. 8º, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Embora a redação não tenha instantaneamente modificado a situação das mulheres rurícolas no sentido do reconhecimento social de seu trabalho,
e ainda mais porque os documentos rurais continuaram sendo comumente emitidos em nome do marido, possibilitou que fossem consideradas elas mesmas seguradas da Previdência Social, em detrimento de dependentes. Foi, portanto, um passo importante para a autonomia da mulher na obtenção de seus direitos previdenciários. Matis Jacic aponta iniciativas recentes no âmbito da Previdência Social que beneficiaram as mulheres, como a instituição da aposentadoria para donas de casa. Esse benefício, previsto desde a Lei no 8.213 de 1991, foi retomado pela Lei no 12.470 de 2011, criando critérios vantajosos em termos das regras de contribuição e acesso a todos os benefícios existentes, excetuada a aposentadoria por tempo de contribuição. Ressalta-se que, a despeito dos avanços na área, a inclusão das mulheres na Previdência Social ainda é irregular. Considerando-se a conjuntura atual, não poderia ser de outra forma, a efetivação dos direitos previdenciários está diretamente ligada ao trabalho e, como abordado, as mulheres ainda encontram muitas dificuldades na manutenção de empregos fixos e formais e na percepção de salários igualitários aos dos homens. Tal situação se reflete na dificuldade em comprovar o exercício laboral, bem como no valor dos benefícios, entre outros efeitos. Ressalta-se que, conforme pesquisa do Ministério da Previdência Social, em 2015 as mulheres representavam um total de 56,7% em contraposição a um total de 41,7% de homens. No entanto, apesar de ser maioria, o valor total dos benefícios destinados ao público feminino é menor do que o total pago aos homens, conforme indica a pesquisa estatística de acordo com dados do INSS. Em 2013, havia, no Grande ABC, Estado de São Paulo, 110.203 mulheres aposentadas e recebendo, em média, benefícios de R$ 989,69. Por sua vez, os homens, em maior número, 174.661 do total de 284.864 aposentados, ganhavam valor mensal de R$ 1.691,12, uma diferença de 41,47% na média de salário de benefícios entre homens e mulheres. Tendo estudado a concessão de benefícios previdenciários para as mulheres entre 1992 e 2014, ainda, Matis Jacic conclui que é possível perceber que a situação das mulheres evoluiu de forma positiva e as diferenças em relação aos homens se reduzirão. No entanto, após todo esse período, as diferenças ainda são importantes e isso se deve, em grande medida, à precariedade existente no mercado de trabalho brasileiro, que ainda discrimina as mulheres. Importância dos benefícios de proteção à família. A fim de ter uma noção aproximada da importância dos benefícios previdenciários para a mulher na atualidade, em especial no que tange à diferenciação de regras para obtê-los, faz-se necessário abordar o fenômeno social da jornada dupla realizada pela grande maioria das mulheres. A dupla jornada refere-se à soma do período de trabalho remunerado com o período de trabalho em casa, cuidando dos filhos, da casa, enfim, do ambiente doméstico. Pesquisas apontam que esse quadro é muito atual. Síntese de Indicadores Sociais de 2016, elaborado pelo IBGE, constata que mulheres trabalham por semana, em média, 5 horas a mais do que os homens.
Também elaborada pelo IBGE, outra pesquisa aponta que, em 2015, a percentagem de mulheres ocupadas foi de 42,7%, 40,7 milhões, enquanto o percentil de homens ocupados foi de 57,3%, 54,7 milhões. Segundo Ildete Pereira de Mello, estes números expressam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para entrarem e permanecerem no mercado de trabalho, porque, além das funções da maternidade, o mercado sedimenta situações discriminatórias. A persistência da situação de jornada dupla de trabalho para as mulheres parece estar relacionada, entre outros diversos fatores, com a percepção cultural arcaica, atrelada ao machismo ainda muito presente em nossa sociedade, de que é inerente à mulher o papel de cuidadora, em contraposição ao papel do homem de provedor. Como consequência, os homens resistem a participarem dos afazeres domésticos, mesmo que tenham mesma, ou menor, carga horária de trabalho que as mulheres da família. Dessa forma, considerando-se as dificuldades ainda presentes na manutenção da mulher no mercado de trabalho, os benefícios previdenciários projetam-se como importantes instrumentos na tentativa de diminuição da desigualdade de gênero, embora em certa medida ainda reflitam, como já foi dito, as discrepâncias próprias ao âmbito do trabalho. Camarano e Pazinato, por sua vez, pensam os benefícios previdenciários como mecanismo de compensar o ônus da desvalorização do trabalho das mulheres. O desenvolvimento do conceito de seguridade social e a ampliação da cobertura previdenciária foram responsáveis pela melhoria das condições de vida das mulheres. Em média, devido ao recebimento de benefícios como pensões e aposentadorias, mulheres idosas possuem melhores condições de vida financeira em relação às mulheres mais jovens. Apesar de a média do valor dos rendimentos ser mais baixa, há um maior número de mulheres acobertadas pelo sistema, representando uma menor desigualdade de renda, cuja redistribuição advém dos benefícios previdenciários. Ressalta-se como benefício previdenciário de grande relevância para a manutenção da mulher no mercado de trabalho o salário maternidade, previsto pela Lei 8.213/91 e contando atualmente com a seguinte redação, dada pela Lei nº 10.710, de 2003. Art. 71. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Esse benefício foi um grande avanço no sentido de possibilitar que a mulher não precise optar entre ter filhos e trabalhar, tendo direito à manutenção da identidade como mulher trabalhadora ao mesmo tempo em que constrói uma família. Dito de outra forma, o salário maternidade possibilita à mulher a assumir a duplicidade de responsabilidades a que o homem sempre teve direito, a familiar e a laboral. Em estudo de Matijasic de 2016, referente à análise do tipo de benefício que as mulheres percebem em geral, foram obtidos os seguintes dados. A concentração maior de mulheres se deu em pensões por morte, na condição de dependente do marido, ou de aposentada por idade, na qual as regras referentes à contribuição são menos severas, o que facilita a elegibilidade. Nas aposentadorias por invalidez, a participação das mulheres é menor que a dos homens porque as mulheres, em geral, cuidam melhor da sua saúde,
possuem mais dificuldades de acesso devido à condição de contribuinte ser menor até o período mais recente, ou apresentam um perfil de atividades profissionais ou de vida pessoal com riscos menores para a sua saúde. Além disso, a presença das mulheres aumentou em benefícios com maior densidade de contribuição, como as aposentadorias por tempo de contribuição, e perdeu força nas pensões por morte, pois o modelo baseado no homem provedor do lar, male breadwinner, perde força e novos arranjos familiares ganham espaço. Destarte, depreende-se que apesar de continuar grande o contingente de mulheres que recebem benefícios como pensão por morte, caso no qual a mulher figura como dependente do segurado, falecido, há um aumento na percepção por parte das mulheres de benefícios relacionados mais propriamente ao trabalho por elas realizado, como é o caso das aposentadorias por tempo de contribuição. É oportuno ressaltar, inclusive, que às mulheres cabe uma diferenciação na regra para a concessão das aposentadorias, diferença de 5 anos de idade ou 5 anos de tempo de contribuição para a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, respectivamente. Essa distinção será abordada em seguida na pretensão de discutir seu caráter igualitário frente à situação de trabalho discrepante entre os gêneros sexuais. Porque as mulheres se aposentam mais cedo, se vivem mais. Um dos pontos que mais contribui para considerar a Seguridade Social como agente de distribuição de oportunidades entre homens e mulheres é a diferenciação entre as idades mínimas para a aposentadoria por idade, bem como a diferença de tempo de contribuição necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição entre os sexos. As regras para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade estão previstas na Lei 8.213/91. Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher. Há grande discussão sobre os motivos que embasam as regras diferenciadas para as mulheres para a obtenção das aposentadorias. Nesse sentido, contribui reflexão de Simone Barbizan Fortes. Os motivos para tanto são, em linhas gerais, de um lado a lógica de compensação pelo tempo de afastamento do mercado de trabalho a que são submetidas as mulheres em função da reprodução e responsabilidades familiares, o que também está correlacionado com a conhecida dupla jornada de trabalho a que são submetidas, conciliando o trabalho remunerado com tarefas domésticas não remuneradas, bem como, de outro, ao conhecido fato de que ocupam postos de trabalho de qualidade inferior ou, quando idênticos, aos dos homens, com piores remunerações. Tal perspectiva vai ao encontro das informações encontradas no relatório da OIT Mulheres no Trabalho Tendências 2016. Consoante os achados da OIT, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no trabalho estão longe de serem restritas à questão da dupla jornada, a começar pela estimativa de que as mulheres têm uma maior probabilidade de ficar desempregadas do que os homens, com taxas de desemprego global de 6,2%, contra 5,5% para os homens. Corroborando essa visão, Kaizo Iwakami Bertrand afirma que as regras diferenciadas para as aposentadorias das mulheres não devem ser vistas apenas como resposta ao argumento da dupla jornada, mas também à precariedade da trajetória da vida ativa feminina, em relação à masculina.
É importante reconhecer a ocorrência cada vez maior de melhorias na situação de trabalho das mulheres. Por outro lado, o nível de avanços está imensamente longe de justificar que as regras previdenciárias para homens e mulheres sejam igualadas. De fato, sob a ótica de efetivação dos direitos sociais, tal equiparação só poderia ser realizada quando as condições de trabalho entre homens e mulheres fossem factualmente equiparáveis. Conforme estudo da OIT, se as atuais tendências se mantiverem, serão necessários mais de 70 anos até que as disparidades salariais de gênero sejam completamente eliminadas. Diante do exposto, cabe relacionar a previdência social com a tentativa de diminuição das desigualdades de gênero. De fato, os direitos sociais em geral destacam-se como agentes da promoção de igualdade, como sintetiza com primazia o doutrinador Paulo Bonavides, que afirma que estes nasceram abraçados ao princípio da igualdade do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrar-los da razão de ser que usam para estimular. Reiterando o entendimento de Paulo Bonavides, afirma o jurista Marcos Orione Gonçalves Correia. Como técnica de efetivação da justiça social a serviço do direito, será exatamente nos direitos sociais em geral, e mais especificamente nos direitos do trabalho e previdência social, que a utilização do postulado da igualdade revelará a sua maior eficiência. Isso, inclusive, para fins de justiça distributiva, uma das armas mais eficientes na consolidação da solidariedade, tanto como conceito jurídico quanto sociológico. Dentre os direitos sociais, a Seguridade Social destaca-se como intrinsecamente relacionada à efetivação da igualdade. Assim afirma Walter Claudius Rotenburg. A Seguridade Social como um todo, previdência, assistência e saúde, assenta as suas bases no princípio da igualdade. Basta vermos o art. 194, parágrafo único e segunda da Constituição. Trata-se dos princípios da universalidade e da seletividade. A universalidade implica a aplicação objetiva, todas as contingências, e subjetiva, todas as pessoas, da Seguridade Social. Portanto, é desdobramento imediato da igualdade formal. Já pela seletividade haveria uma escolha de hipóteses específicas para a incidência de políticas públicas de seguridade. Seria desdobramentos, pois, da igualdade material, tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade, consiste em hipótese de seleção de políticas públicas referenciadas apenas na Constituição, já que apenas esta pode selecionar, uma vez que, pela própria essência, o sistema de seguridade social, no nosso entender, baseia-se essencialmente na igualdade formal. No que tange ao conceito de igualdade, Flávia Piovesan ensina que concepção da igualdade desmembra-se em vertentes. A primeira diz respeito à igualdade formal, sintetizada na expressão todos são iguais perante a lei. Por sua vez, a igualdade material pode corresponder ao ideal de justiça distributiva, enquanto orientada pelo critério socioeconômico, ou pelo ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades. Piovesan apropriadamente aborda a teoria de Nancy Fraser sobre o caráter bidimensional da justiça, exige simultaneamente a redistribuição e o reconhecimento de identidades. Nesse sentido, afirma Boaventura de Souza Santos: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza.
Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Assim sendo, no que tange à efetivação da igualdade de gênero, importa trazer a Recomendação Geral 16 de 2005, elaborada pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de que a aplicação do princípio da igualdade por vezes exigirá que o Estado tome medidas em favor das mulheres no intuito de atenuar ou suprimir condições que perpetuem discriminação. No que tange à possibilidade de anular as vantagens concedidas às mulheres para fins de obtenção de benefícios previdenciários, Melo e Oliveira enfatizam que onerar a mulher com os mesmos encargos masculinos é um falso e hipócrita tratamento igualitário. A lei não pode configurar uma igualdade que a realidade não contempla. Por fim, no intuito de sintetizar o entendimento do estabelecimento de regras previdenciárias diferenciadas para as mulheres como uma aplicação legítima do princípio constitucional da igualdade, traz-se um importante argumento do debate ensejado por Wasman sobre a oposição entre proteção social e equidade individual. Ao decidir o que privilegiar, equidade individual ou proteção social, o Estado deve considerar o papel desempenhado pelas famílias e as mudanças que têm ocorrido em sua estrutura, principalmente, o fato das mulheres se tornarem, cada vez mais, um recurso escasso no cuidado dos dependentes, na medida em que avançam sua participação no mercado de trabalho e que acabam sendo sobrecarregadas com os trabalhos no mercado de trabalho e no âmbito doméstico. Considerações finais. O presente estudo iniciou-se com a elaboração de um breve histórico sobre a relação da mulher com o trabalho e as consequências dessa realidade na modificação das regras previdenciárias com o passar do tempo. Em diversas pesquisas estudadas, foram encontradas evidências de que, em que pese diversos avanços na situação das mulheres brasileiras atualmente, as dificuldades na manutenção do trabalho e principalmente na conciliação desde com os afazeres domésticos continuam significativas e contribuem para a extenuação das mulheres. Entende-se aqui que, se o propósito é a busca pela igualdade, é essencial reconhecer as desigualdades. Para mudar uma realidade, deve-se antes de tudo conhecê-la. Dessa forma, negar as desigualdades de gênero no âmbito do trabalho seria um obstáculo intransponível na luta social para eliminá-las. Deve-se reconhecer que as mulheres ainda enfrentam significativas dificuldades em manter seus empregos, e em conciliar o tempo de trabalho com o tempo que exige o cuidado do lar e dos filhos e que ainda lhe é corriqueiramente exigido que ocupe sozinha o papel de mantenedora da organização doméstica. Assim sendo, uma das possíveis conclusões diante do exposto é a de que a estipulação de vantagens para as mulheres nas regras previdenciárias são tentativas de minimizar desigualdades entre sexos presentes no âmbito do trabalho. Se o objetivo é equiparar as regras previdenciárias, portanto, dever-se-ia primeiramente equiparar as condições de trabalho entre homens e mulheres, incluindo, dentre outros muitos aspectos, a justa divisão de tarefas domésticas e a remuneração igual entre homens e mulheres para atividades laborais iguais. É lógico considerar que a proteção social das mulheres não beneficia apenas a parcela feminina da população, mas a sociedade como um todo no sentido de permitir a manutenção satisfatória da família, seja no quesito do trabalho remunerado que garante o sustento, seja no âmbito do cuidado afetivo e doméstico. Da mesma forma, prezar pela igualdade como cenário de discrepância mínima de condições entre diferentes tipos de indivíduos é um serviço não apenas às minorias mas a todo o povo brasileiro,
por meio da construção de um sistema justo de amparo à totalidade dos cidadãos.